Se as mulheres não fossem tolerantes, existiriam relacionamentos amorosos para contar a história? Muito prazer para você que não me conhece. Meu nome é Thomas Serrini, eu sou poeta, escritor e psicanalista, e aqui nesse perfil eu falo sobre relacionamento amoroso, sempre sob o olhar da psicanálise. Recentemente eu postei um vídeo comentando sobre a assimetria de tolerância entre homens e mulheres dentro de seus relacionamentos amorosos. Dando um exemplo de um amigo meu que simplesmente terminou com uma pessoa que ele estava se relacionando por um motivo, digamos, fútil ou pequeno ou insignificante. E depois de analisar esse motivo de término, eu apresentei a minha visão que, muitas vezes, se fosse o contrário, a mulher iria tolerar aquele tipo de erro e buscar conversar com esse cara para simplesmente corrigi-lo, ao invés de simplesmente terminar a relação. Bom, diante disso, eu recebi esse comentário de uma mulher dizendo que se as mulheres não existissem, ou se as mulheres fossem intolerantes, assim como os homens, grande parte dos relacionamentos amorosos não existiriam. E eu tendo a concordar com ela. Concordar por quê? Porque sim, homens, na minha percepção, são extremamente intolerantes em relação a erros de mulheres. E do ponto de vista da psicanálise, eu tendo a dizer que homens idealizam as mulheres de uma maneira muito, mas muito severa. Exatamente, severa é o termo. Colocando essas mulheres num pedestal e numa fantasia de perfeição que ao menor sinal de erro ou ao menor sinal de invalidação dessa idealização, esse homem que não tem capacidade ou letramento emocional para contornar ou corrigir essa falta de percepção, tende a terminar, tende a encerrar, tende a colocar um fim naquele vínculo. Já as mulheres, na minha percepção, não conseguem idealizar o homem da mesma forma que o homem faz com elas. Pelo contrário, mulheres, na minha percepção, convivem desde a infância com homens que erram, com homens que se equivocam, com homens que falham, com homens que fracassam. E quando elas vão crescendo, amadurecendo e adultecendo, em seus relacionamentos amorosos, elas entram justamente com essa esperança. A esperança de que um dia ele vai errar. A esperança de que um dia ele vai falhar. A esperança, na verdade, de que um dia ele vai cometer algum tipo de equívoco que vai gerar um prejuízo para ela e para a relação. Agora, já esperando por esse erro dessa mulher, qual que é a chance... falei errado. Já esperando pelo erro desse homem, qual que é a chance dessa mulher já não ir construindo dentro dela uma maneira de se preparar para quando esse erro acontecer? E quando eu digo se preparar como é que nós vamos ter uma relação apesar do erro, ou para além do erro, ou após o erro desse homem. Isso, muitas vezes, não ocorre com os homens. Homens não pensam como é que eu vou lidar com o erro da minha companheira. Muitas vezes, homens pensam, minha companheira não pode errar de maneira alguma. A minha companheira é perfeita. A minha companheira é a mulher ideal para mim. Ela é uma baita mulher. E isso, que a princípio é um elogio que não diz respeito necessariamente à mulher. Diz respeito, na verdade, a essa busca incessante pela idealização do corpo feminino, da pessoa feminina, que esse homem está buscando se relacionar. Porque foi assim que ele aprendeu. Já a mulher, não somente assim que ele aprendeu, mas dentro de uma cultura machista e patriarcal que nós vivemos, não temos como tirar a sociabilização desse homem da conta, da equação. Já a mulher, por incrível que pareça, quando começa a se relacionar com um cara e não vê defeitos, não vê falhas, não vê processos equivocados por parte dele, não vê nenhuma frustração, não vê nenhuma limitação, não vê nenhuma capivara, se pega numa sensação de estranhamento. Como assim? Não é possível. Algo vai acontecer. Essa mulher vai falar com as amigas e as amigas dizem, calma, aguarde, espere, tá só tardando, mas não vai falhar. E não vai mesmo. No fim, não vai mesmo. Porque
não envolve necessariamente o fato dele ser homem, mas envolve necessariamente o fato dele ser humano. E independentemente de qualquer idealização e de onde ela venha, ela vai ser frustrada. Então, ainda que essa mulher esteja postergando se deparar com o erro desse cara e tendo que ativar a sua função tolerância para esse erro, ela segue sendo uma pessoa que vai ser frustrada em algum lugar desse caminho. E de novo, se fosse o contrário, eu tendo a achar que essa frustração seria o fim dele. Mulheres, infelizmente, não. E até também por sua sociabilidade. Vocês que são mulheres vão me dizer quantas vezes vocês já não ouviram de suas mães, de suas avós, de suas tias e de pessoas de outras gerações que vocês deveriam suportar, que homens são assim mesmo, que os erros acontecem, que o relacionamento está sendo testado. Pois é, todos esses são sinais indicativos de uma cultura que sociabiliza a mulher para ser tolerante a tudo que o homem for fazer de errado com ela. E, ao mesmo tempo, para fazer do homem alguém nada tolerante para os erros que essa mulher pode cometer com ele.